Fala galerinha, boa noite a todos. Boa tarde, né? Eu tô gravando a aula aqui, ó, 4h45 da manhã. A nossa lista da nossa última semana sobre forças intermoleculares. Eu separei algumas questões para vocês do Enem e da UERJ, da prova do exame de qualificação, a respeito de moléculas e suas interações. A gente tem que tomar muito cuidado com a molécula da água, porque a molécula da água carrega duas propriedades que pouquíssimas moléculas possuem. A gente vai falar daqui a pouco delas duas: a tensão superficial e a capilaridade, que é muito forte nas ligações de hidrogênio, ou seja, nas moléculas da água. E a gente tem que estar muito atento também às substâncias que têm tanto a capacidade de ter uma estrutura polar quanto a outra metade de ter uma estrutura apolar. Essa questão do Enem aqui, ó, é uma questão da prova do ano passado. Ele diz que a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade do movimento das moléculas. Deixa eu aumentar aqui, embora vocês estejam com a lista, a gente consegue aumentar para ficar melhor. Olha lá, beleza. Então, olha lá, capacidade do movimento das moléculas dos componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau da insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. E aí ele me diz aqui, ó, uma frase importantíssima, que é essa daqui. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez do sistema. A gente tem que estar muito atento nesse pedaço aqui, que eu, digamos assim, destaquei em amarelo. Então, ó, quanto maior for a magnitude das interações, menor será a fluidez da membrana. De maneira que, se ele me perguntar o contrário, ele vai me perguntar o contrário, eu vou poder escrever o seguinte. Eu vou escrever aqui, que menor, deixa eu botar em caps lock, se eu tiver menor magnitude das interações, ou seja, se as interações elas forem mais fracas, eu vou implicar isso numa maior fluidez. Ou seja, eu pensei ao contrário do que rigorosamente ele falou, beleza? E aí eu preciso entender que nesse ele diz aqui, ó, que o que vai influenciar é o grau de insaturação das caudas. Essa é uma outra parte importante. O grau de saturação é quando a molécula possui uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Ele diz o seguinte, ó, assim existem camadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como mostradas de 1 a 4 aqui, de 1 a 5, aliás, nas interações possíveis para o desenho. Ele quer exatamente saber qual delas possui maior fluidez. Então, quando a gente fala em maior fluidez, ó, esse pedaço aqui que eu anotei, que não faz parte do texto, mas eu estou pensando ao contrário do que o texto me disse, eu preciso procurar uma menor magnitude das interações. Beleza? Então, menor magnitude das interações. E aí eu preciso verificar o seguinte: as moléculas que tiverem maior quantidade de interações, como diz o texto, maior quantidade de interações, eles terão a menor fluidez. Então eu não estou procurando essas moléculas que possuem a maior quantidade de interações. Eu estou procurando essas. São as que possuem menor quantidade de interações. Então eu preciso olhar aqui, por exemplo, e perceber que no item número 1, as interações que existem aqui, elas são perfeitas. As moléculas, elas casam direitinhas, as ligações
elas se encontram bonitinhas aqui, ó, retinhas umas às outras. De maneira que eu não vou marcar essa estrutura número 1. Se eu olhar, por exemplo, o que aconteceu na estrutura número 1, acontece também na estrutura número 4. A estrutura número 4 tem as estruturas aqui retinhas, bonitinhas. Quando eu olho para a estrutura número 3 e para a estrutura número 5, elas têm uma similaridade também na quantidade de interações. A única diferença que as difere é a distância. O texto até fala disso. Aqui, ó. Quando ele falou do grau de interação, ele fala também do tamanho. Que o tamanho também vai influenciar. Mas aqui eu posso procurar, por exemplo, aqui, por exemplo, no item número 3, essa interação aqui que existe, essa interação aqui que existe, e essa interação aqui que existe. O que vai acontecer na 5 também, ó. Aqui existe uma interação bonitinha, ó, nesse pedaço aqui onde o cursor está, e aqui também existe uma interação bonitinha nesse pedaço que o cursor está. A única, digamos assim, o único casamento de moléculas que não acontece uma interação perfeita é a número 2. A número 2, por exemplo, as ligações aqui, ó, elas não interagem. Ou seja, você não tem uma sequência de interações que possa existir, por exemplo, como existe aqui na 3, onde as ligações são bonitinhas, retinhas umas nas outras, na 1 o tempo inteiro, na 4 o tempo inteiro, e na 5, nesse pedaço aqui, ó, e nesse outro pedaço aqui. Por isso que a resposta correta dessa questão número 1 tem que ser obrigatoriamente a letra B. A letra B é onde a gente vai ter a menor possibilidade de interações possíveis, com a menor possibilidade de interações possíveis. Isso quer dizer que a molécula possui uma maior fluidez. Essa questão ela foi considerada difícil na prova do Enem, porque ela precisava de compreensão do aluno no texto para que a gente pudesse interpretar. Quando a gente fala, por exemplo, nas questões da UERJ, as questões da UERJ elas são um pouco mais diretas. Então, por exemplo, essa número 2 aqui, ó, que caiu em uma das provas do exame de qualificação, diz que diversos mecanismos importantes para a manutenção na vida da Terra estão relacionados com interações químicas. A ligação química é envolvida tanto no pareamento correto das bases nitrogenadas do DNA, quanto no controle de variações extremas de temperatura na água. É uma ligação do seguinte tipo. Bom, a gente tinha duas maneiras de verificar isso daqui. Falando especificamente da química, o tipo de ligação intermolecular que acontece na água, e aí toda vez que ele usa aqui o termo interações, toda vez que ele usa o termo interações químicas, ele está falando, galera, exclusivamente de 3 tipos, né, de interações químicas. Esses 3 tipos aqui, eu vou colocar aqui, ó, bem no meio para poder separar das respostas. A ligação dipolo-dipolo, beleza? E a ligação dipolo-dipolo induzido, que são chamadas de forças de Van der Waals ou dispersões de London. Então, essa era uma questão relativamente fácil, porque quando a gente fala da água e o tipo de interação que a água tem, a resposta obrigatoriamente tem que ser a ligação de hidrogênio. Lembrando a vocês que eu podia fazer também por biologia, porque quando ele vira para mim e fala das bases nitrogenadas do DNA, essas bases nitrogenadas do DNA aqui, ó, a timina, a citosina, a guanina e a outra que eu não estou... a adenina, a adenina, que eu não estava me recordando, essas substâncias aqui, elas são aminoácidos. Olha lá, aminoácidos. Os aminoácidos aqui, ó, vou abrir aqui uma janela. Então aqui, ó, bases nitrogenadas do DNA. As bases nitrogenadas do DNA, quando elas fazem interações,
E aí eu vou botar aqui assim, ó, interações, para ver se a gente consegue abrir. E esse desenho aqui, ele é perfeito. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui maior. Embora esteja no Wikipedia, aqui o Wikipedia não é uma coisa, digamos assim, confiável 100%. Nesse caso aqui eu vou confiar sim, porque está correto. As interações que existem aqui, ó, entre o hidrogênio e o oxigênio de vermelho e o hidrogênio de azul, o hidrogênio de vermelho e o nitrogênio de azul, são interações do tipo H-FON, ou seja, por ligações de hidrogênio. Então, de maneira, por exemplo, aqui a gente tem a timina e a adenina, a guanina e a citosina, que são aminoácidos. As interações que existem entre elas é sempre entre um hidrogênio e um oxigênio e entre um hidrogênio e um H, que a gente chama carinhosamente aqui, ó, nas ligações de hidrogênio. É o que a gente chama de H-FON. Então, o H-FON é quando você tem uma interação que ocorre entre uma molécula ou entre um átomo de hidrogênio, aqui tem, ó, entre um átomo de hidrogênio ou um átomo de flúor, um átomo de hidrogênio ou um átomo de oxigênio, e um átomo de hidrogênio e um átomo de nitrogênio. Então, nesse caso aqui da questão número 2, a gente tem como opção verdadeira a letra C. Essa é uma questão bem tranquila. E aí quando a gente volta para o Enem, ó, o Enem ele volta a dificultar, falando de um assunto que normalmente não é muito falado. Ele diz que um experimento simples, que pode ser realizado com materiais encontrados em casa, é realizado da seguinte forma: adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e em seguida uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol ele se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que o atrai. Perdão pelo bocejo, já são 4h56 da manhã. Ele o atrai no sentido oposto ao da gravidade, ou seja, ao invés dele cair, ele sobe. Como mostra na imagem aqui que eu vou descer daqui a pouco e mostrar para vocês. Por parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Então, o que vai acontecer? É como você pode fazer isso em casa, inclusive. Se você botar álcool num copo e mergulhar uma folha de papel, pode ser uma folha de caderno, uma folha de papel A4, você vai ver que essa folha, ela lentamente, ela vai se molhando. E ele quer saber, galera, do ponto de vista científico, o que vai explicar esse movimento do líquido. Bom, a gente tem algumas coisas aqui, por exemplo, que a gente precisa pensar para poder responder na prova do Enem. Ele, em momento algum, diz que o líquido, no caso o etanol, vai passar para o estado gasoso. Então, quando ele usa o termo evaporação, essa é uma opção incorreta. O etanol ele está molhando a folha. Portanto, ele não está passando para o estado gasoso. Quando ele fala, por exemplo, numa resistência de escoamento do líquido, isso daqui é uma inverdade, que é exatamente o contrário. O líquido que está dentro do pote, ele está encontrando facilidade para escoar pela folha e ir subindo pelo papel. E uma coisa importante aqui também, ó, porque a folha ela só está sendo, galera, molhada aqui pela estrutura, ou seja, não há uma reação química quando você joga, digamos, uma folha de papel ou na água, ou no etanol, ou em qualquer líquido. Não há nenhum tipo de reação. E essa é uma outra coisa que também estaria incorreta, que é a diferença de densidades. Ou seja, você só pode comparar, por exemplo, aqui, ó, o papel ele não está flutuando ou entrando do líquido e ele está deixando de fazer isso porque a gente mergulhou ele. Para você ter uma diferença de densidade, a explicação seria do papel estar mais profundo e o líquido estará, digamos assim, estaria mais para cima, ou seja, mas não é o que está acontecendo. Aqui tem um efeito que acontece com a molécula de água e com todas as moléculas que fazem ligação de hidrogênio, que é uma parada chamada capilaridade. Eu fui aqui no YouTube e eu vou mostrar um vídeo para vocês que mostra aqui, ó, a molécula da água, a molécula do etanol, a molécula da acetona,
e a molécula do hexano. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: a molécula do hexano é uma molécula apolar, e por ser apolar, galera, ela tem a pior das interações, que é a interação de polo induzido. Então ela não conseguiria, por exemplo, se eu mergulhar uma folha de papel aqui dentro da molécula de hexano, ela não conseguiria subir pela folha de papel com a mesma, perdão, mais uma vez, com a mesma intensidade que a molécula, por exemplo, da propanona faria. Porque a propanona já tem uma força chamada de polo induzido. E o etanol, que faz ligação de hidrogênio, OH ligado no O aqui, e a água, que tem interação de hidrogênio mais forte, ela consegue subir pela folha de papel com extrema facilidade. Então eu vou soltar o vídeo aqui e vou pedir para que vocês assistam, pelo menos por um minutinho. Se liga aí. Capilaridade. E a capilaridade está relacionada à coesão entre as moléculas do líquido com o vidro e também a coesão entre as moléculas do líquido com as suas próprias moléculas. Essa coesão, ela se traduz nas forças intermoleculares. Então, no caso da água, a gente pode ver que o efeito de capilaridade é maior, ou seja, ela sobe mais. Por quê? Porque a coesão entre as moléculas de água é mais forte. Que tipo de interação nós temos aqui? Nós temos ligações de hidrogênio. No caso, agora, do etanol, vocês podem observar que o menisco está um pouco abaixo em relação ao da água. Menisco, então, galera, aqui também realiza... Menisco é a marcação, né? Ou seja, até onde o líquido subiu. Ele está um pouquinho aqui, ó, e na molécula da água ele estava um pouquinho acima. Então você vê que a molécula da água ela tem uma interação, as moléculas têm interação maior e elas conseguem subir por esse tubinho de vidro, que se chama um canudinho fininho, que a gente chama de capilar. A molécula do etanol ela já consegue subir menos. E à medida que a gente vai andando, elas vão subir cada vez menos ainda, porque as interações elas vão ficando mais fracas. Realiza ligação de hidrogênio. Porém, devido à região apolar da molécula, essa interação é de menor magnitude em relação à água. Já a propanona, embora possua oxigênio, não tem o hidrogênio ligado ao oxigênio. Ó, essa daqui está mais baixa ainda. Ela só realiza forças de dipolo-dipolo, interações do tipo dipolo-dipolo. E por isso a propanona sobe menos do que o etanol e, obviamente, menos que a água. E o hexano, por sua vez, que é um solvente só que tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto, não tem interações por dipolo-dipolo nem ligação de hidrogênio, só permite interações por dipolo induzido e dipolo induzido, né? Forças de dispersão de London, que são mais fracas. Por isso que a interação entre o solvente e o vidro é menor, e também entre o próprio solvente. Com isso ele sobe menos, pode ver que o efeito de capilaridade é menor. Então a altura que ele sobe é proporcional à interação. É óbvio que depende... Beleza, galera? Então aqui as moléculas de etanol sobem por capilaridade. Isso foi uma coisa que foi cobrada no Enem e que normalmente não se fala. Tranquilo? Aqui agora a gente tem então a resposta correta dessa questão aqui é a letra D, de dado capilaridade. Tranquilo? Então essa aqui é a opção verdadeira. No caso da questão número 4, quando a gente fala assim, em um laboratório de química foram encontrados 5 frascos não rotulados contendo propanona, água, tolueno, tetracloreto de carbono e etanol. O interessante é que esse cara aqui, o tolueno, ele é um hidrocarboneto. E os hidrocarbonetos, eles são apolares, galera. Essa é uma substância apolar. Apolar também é esse cara aqui, ó, o tetracloreto de carbono. O tetracloreto de carbono, ele é apolar. Se eu fosse desenhar ele, eu colocaria, vou achar aqui para vocês verem uma foto dele, para você ver que ele é uma substância apolar, tetracloreto de carbono.
Então, o tetracloreto de carbono, ele é uma substância polar, porque se cada um dos cloros resolve puxar para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, eles naturalmente se anulam na sua composição. Então, a gente precisa olhar para isso daqui e entender que essas duas substâncias aqui, que eu estou destacando de verde, elas são apolares. As outras todas não. As outras todas são substâncias polares, tá? A propanona, a água e o etanol são substâncias polares. E na química, galera, existe uma relação entre as moléculas que diz o seguinte: moléculas que são chamadas de polares, elas só se misturam em moléculas que são polares. E essa mistura, como ela é uma mistura entre dois líquidos, a gente chama de miscibilidade. Então, por exemplo, se eu juntar a propanona, a molécula da água e a molécula do etanol, que são polares, essas de amarelo são polares, elas vão se misturar, elas são miscíveis entre si. Então, quando ele diz que os frascos 1, 3 e 5, eles apresentam líquidos miscíveis entre si, os frascos 1, 3 e 5, obrigatoriamente, precisam ser dessas três substâncias aqui por conta da polaridade. Tranquilo? E quando ele diz que os frascos 2 e 4 contêm também líquidos miscíveis entre si, esses líquidos miscíveis aqui entre si, obrigatoriamente precisam ser os dois apolares, ou seja, o tetracloreto de carbono e o tolueno. O tolueno ele é apolar, galera, porque ele é um hidrocarboneto. Eu vou mostrar para vocês aqui quem é o tolueno. O tolueno ele tem um outro nome, ele pode ser chamado de metilbenzeno, mas ele tem essa estrutura aqui. Ele tem um benzeno e um radical metil ligado nele, por isso que a gente pode chamar ele de metilbenzeno. Mas ele sendo um hidrocarboneto, peço desculpas mais uma vez pelos meus bocejos, ele sendo um hidrocarboneto, ele é uma substância apolar, tranquilo? E aí quando ele diz que os frascos 3 e 4 são líquidos não inflamáveis, naturalmente que esses 3 e 4 aqui são líquidos que não pegariam fogo. E para não pegarem fogo, eles não têm muito a ver com polaridade. Aqui era mais um pouquinho de senso comum para vocês entenderem, por exemplo, que, o etanol ele pega fogo. O tolueno, por ser um hidrocarboneto, ele pega fogo. Os hidrocarbonetos pegam fogo. E essa substância aqui, o tetracloreto de carbono, ele também pega fogo. Agora, mas como é que eu tenho que saber isso? Cara, você não precisava saber isso, porque ele te deu a opção de líquidos não inflamáveis, galera. E aí eu tenho certeza que mesmo que você não identifique quem são todos os líquidos não inflamáveis, tem certeza absoluta que você sabe que a água é um desses líquidos não inflamáveis. E se a água tem que estar obrigatoriamente nessa primeira opção aqui, no 1, 3 e 5, porque aqui a gente tem os três misturados, ele não me diz quem é quem, esse líquido 3 aqui, que é um líquido não inflamável, ele tem que ser obrigatoriamente a água. Então a resposta correta tem que ser a letra C. Porque concomitantemente a água precisa estar misturada na propanona e no etanol por conta da polaridade, mas ela também precisa ser considerada um líquido não inflamável. Tranquilo? Então, ou seja, os líquidos 1, 3 e 5, onde a água estaria, ele obrigatoriamente precisa aparecer aqui como líquido não inflamável. O único deles que aparece é o 3. Então ela é a resposta correta. Uma outra coisa importante aqui, que acontece muito nesse aspecto de mistura de soluções, é mais uma questão do PPL. Ele diz que em derramamentos de óleo no mar, os produtos conhecidos como dispersantes, que a gente chama de detergentes ou sabão,
são usados para reduzir a tensão superficial do petróleo derramado. Então, a tensão superficial é a coesão das moléculas que acontecem na superfície, permitindo que o vento e as ondas quebrem a mancha em gotículas microscópicas. Essas são dispersadas pela água do mar antes que a mancha de petróleo atinja a costa. Na tentativa de reprodução do efeito desse produto em casa, um estudante prepara um recipiente contendo água e gotas de óleo de soja. Há disponível apenas azeite, vinagre, detergente, água sanitária e sal de cozinha. Porra, e ele quer saber qual dos materiais provoca uma ação semelhante à situação descrita, e esse material é o detergente. Tava muito na moda aí, ó, eu vou achar aqui para vocês verem, ó, detergente, deixa eu ver se eu acho no óleo, no óleo, diz, não, vou botar assim, ó, tensão superficial, só para vocês verem um vídeo que de repente, eu ia abrir esse do orégano aqui, mas a gente consegue. Eu não sei se esse daqui do óleo vai funcionar, mas vamos ver aqui, ó. Olha lá, ele botou 2 palitinhos de madeira. Uma gotinha de óleo. Ou seja, uma bosta. Esse aqui, ó. Hoje eu vou mostrar do orégano, trata-se muito o poder bem. do meu dedo. Agora é minha vez. Dá uma olhada. Tá, meu dedo tem alguma coisa? Coloque o seu dedo na nossa linda. Dá uma olhada. Tá. Aqui, ó, o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. O dedo dela, ela não tem detergente. Então, quando ela mergulha o dedo no orégano, não acontece absolutamente nada. Seu dedo não é mágico, não aconteceu nada. Agora é minha vez. Agora olha aí. Tá, meu dedo tem alguma coisa? Parece que não. Então, olha só o poder do meu dedo mágico. O que está acontecendo aqui, galera, é que a presença do sabão, ele quebra a tensão superficial. Para as pessoas que estão... Existe algum tipo de motor que as moléculas de água possuem, quando ele quebra essa tensão superficial ali, naquela região onde ele toca o sabão, o orégano ele vai correndo para o canto, ou seja, para o canto do prato onde a tensão superficial ainda vai existir. Então aqui, ó, na situação semelhante que vai acontecer, a gente precisa obrigatoriamente de uma substância que a gente chama de anfifílica ou uma substância anfipática. A gente vai falar mais disso daqui a pouco, porque essas substâncias elas caem muito nas provas do Enem, tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu vou até pular aqui para falar disso. Aqui tem uma. Lá, a questão número 7, que fala exatamente dos tensoativos. Os tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, isto é, possuem 2 regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. Essas substâncias, galera, que conseguem quebrar a tensão superficial da molécula de água. Ele fala assim, o principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 40 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho quando comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência da degradação biológica. E essa daqui é uma parte importante, por causa dos diversos carbonos terciários na parte hidrofóbica desse tensoativo. Galera, carbono terciário na parte de uma cadeia carbônica quer dizer o seguinte, que essa cadeia é uma cadeia ramificada. Então, o carbono terciário, para quem não se lembra, eu vou fazer aqui embaixo, vou dar um tab aqui, se eu tiver um carbono assim, outro carbono assim, e um carbono aqui para baixo, se eu tiver um carbono aqui para baixo ligado assim, esse carbono aqui, ele é um carbono terciário.
Então ele diz nitidamente que se a presença do carbono terciário acontecer, o composto tem uma dificuldade imensa de se degradar biologicamente, beleza? E aí ele vai exatamente isso. Isso levou à substituição da maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, de cadeias alquílicas lineares. E aí ele simplesmente vira para mim e ele pergunta qual tensoativo persistente no ambiente mencionado. É importante salientar que os compostos que são tensoativos, eles são compostos chamados de sais. E os sais, invariavelmente, possuem metais na sua composição. Então, por isso, por exemplo, que eu não posso considerar a letra A uma opção verdadeira, porque eu não tenho a presença de um metal. Portanto, aqui a gente não tem a possibilidade de ter um detergente ou um sabão. Agora, isso acontece na letra B, acontece na letra C, ó, a gente tem a presença do sódio aqui, e eu acho que não acontece nas letras D e E, por conta de não ter a presença de metais. Então a resposta correta vai ter que ficar obrigatoriamente entre a letra B e a letra C. Se você voltar lá no nosso vídeo, eu mostro para vocês a estrutura do sabão com a presença do metal, embora isso também vá aparecer aqui daqui a pouco. Só que eu quero escolher um sabão que tenha uma cadeia não biodegradável. Foi a pergunta dele. Olha lá, qual a fórmula do tensoativo persistente no ambiente? E a não biodegradabilidade acontece na letra B de bola. A letra B de bola é a letra em que a gente tem vários carbonos terciários ao longo da estrutura. Esse daqui é um deles, ó. Esse é outro, esse é outro, e esse daqui é outro, e esse daqui ainda é outro. Então são vários carbonos terciários de uma estrutura que é um sal orgânico e que, portanto, traz como opção verdadeira a letra B. Bom, vou encerrar essa primeira parte aqui do vídeo, que ela já está bem longa. A gente fez as 7 primeiras questões, embora a gente tenha pulado a número 6, que eu vou fazer no próximo vídeo. Beleza? Tamo junto? Até daqui a pouco.